seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, dá seu like, já faça comentário, compartilhe o vídeo. Então, ontem eu falei que o presidente do parlamento de Israel tinha saído, mas hoje teve essa reviravolta novamente na política de Israel. Benny Gantz é eleito presidente do parlamento de Israel. O encarregado de formar um novo governo em Israel, Benny Gantz, foi eleito nesta quinta-feira como novo presidente do parlamento, Knesset, após um acordo político com seu rival, o premier Benjamin Netanyahu. Gantz recebeu 74 votos a favor e 18 contra, e foi apoiado também pelo bloco de direita liderado por Netanyahu. Com isso, ele substitui o aliado do atual primeiro-ministro Yuli Edelstein. Segundo a mídia local, o acordo político prevê que o líder do Partido Azul e Branco assuma ainda o cargo de vice-premier e de ministro nas relações exteriores por 18 meses. Depois desse período, Netanyahu se comprometeu a passar a função para Gantz. O imbróglio político se arrasta à mesa em Israel, que precisou passar por 3 eleições e parece estar chegando ao fim. Apesar de Gantz ter informado que não faria um governo de unidade nacional com Netanyahu, a emergência provocada pelo novo coronavírus acabou aproximando os dois expoentes. Israel registra 2.600 casos da nova doença e 8 mortes. Tem alguns minutos eu já tenho ali registrado 10 mortes. Resumindo, Netanyahu vai ficar como primeiro-ministro por 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, o Gantz assume como primeiro-ministro. Isso que ele fez causou um impasse político dentro do partido dele, porque eram feitos de tinham 3 generais e 1 jornalista. Um general e um jornalista, que é de 2 outros partidos, não queriam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de jeito nenhum. Quando o Gantz aceita essa formação de governo de emergência nacional, eles saem fora desse Partido Azul e Branco e não apoiam mais o Gantz, que cai para 47 cadeiras. Os partidos todos que apoiavam o Gantz ficaram muito revoltados, porque ele tinha 61 cadeiras, ele só tinha que esperar algumas semanas para sentar como primeiro-ministro. E quando ele aceitou isso aí, ele adiou e ainda aceitou uma formação de governo junto com o Benjamin Netanyahu. Então ficou assim. Ele vai ser o presidente do partido, vai poder fazer leis, essas coisas. O presidente do partido ele tem bastante poderes. Mas perdeu em questão do partido dele de esquerda, centro-esquerda, que pode até deixar de existir, porque esses partidos que estavam junto com ele não gostaram dessa atitude e politicamente dentro do partido criou uma divisão. Mas depois de 1 ano e meio, se o Benjamin Netanyahu não for preso em maio, pelas acusações que ele tem, ele vai ser o primeiro-ministro de Israel. Eu trouxe para vocês uma reportagem sobre o ministro de Saúde de Israel, só que agora eu trouxe uma mais completa de um grupo messiânico de Portugal. Anteriormente, o site Bring Israel News, com referência aos rabinos mais famosos, relatou que o Messias já estava em Israel, e agora a questão é apenas quando ele se anunciará publicamente. Parece que o tempo está chegando, já que o ministro de Saúde é uma pessoa oficial e ele sabe o que está dizendo. Portanto, se os ministros de Israel falaram que o Messias se manifestará antes de 8 a 16 de abril, interromperá a pandemia, então eles têm boas razões para isso. Além disso, indiretamente, as palavras do ministro israelense são confirmadas por rumores dos mais altos círculos financeiros dos Estados Unidos, onde afirmam que a questão da pandemia será resolvida no final de abril e que haverá um boom inimaginável na economia. Naturalmente, os rumores são apenas as conversas de alguns participantes em salas de bate-papo e fórum, mas essa conversa segue estritamente a declaração do primeiro-ministro. Portanto, podemos pensar que até maio, de alguma forma, a crise acabará?
A cessão, ou pelo menos o enfraquecimento da epidemia e a redução da quarentena mundial são boas notícias para muitos otimistas que murmuram constantemente que os profetas estão mentindo e que não haverá nada. No entanto, temos más notícias, especialmente para os otimistas. Como todos os escatologistas sabem, o Messias que virá a Israel terá que parar algum tipo de grande guerra. Portanto, se o Messias interromper a pandemia, ele terá que parar a guerra para que todas as previsões se realizem. Já existe uma pandemia no mundo, mas até o momento não há uma grande guerra. Portanto, se o ministro estiver certo, é provável que a guerra comece em um futuro muito próximo. Além disso, de acordo com os mais famosos místicos israelenses, a praga Covid-19 é um dos episódios da guerra entre Gog e Magog, ou seja, desde que a praga veio isso significa que devemos esperar o Gog e Magog atacar Jerusalém. Esse aí é o rabino Yosef Pinto. Aquele rabino afirmou que o coronavírus seria o final dos tempos. Então vamos lá, fim do mundo, códigos secretos da Bíblia podem ter sido revelados por rabino. Códigos bíblicos contêm uma profecia iminente fim do mundo em 2021. Foram decifrados segundo estudiosos. Os códigos ocultos podem ser uma premonição do que está por vir, incluindo a eleição de Donald Trump, que eles acertaram, o Holocausto, o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos e a queda do avião ucraniano abatido pelo Irã. Também estavam nos códigos da Bíblia. Além disso, os códigos previam o fim do mundo e a chegada do Messias em 2021, informação do Tiberiu Daily Star. Eles estão falando que o Messias, a chegada do Messias em 2021, a chegada do Messias apresentar Israel em 2020 e para o mundo seria em 2021. Não sei muito como, talvez um reconhecimento mundial em 2021 e 2020 em Israel, não sei. Para decifrar os códigos da Bíblia, os pesquisadores utilizaram um programa chamado Soft Torah, desenvolvido pelo matemático Alexander Rothenburg e pelo cientista de computação professor Robert Halleck, para poder analisar cada página da Bíblia através de informações e profecias enviadas por Deus. O rabino Matityahu Gladson utilizou algoritmos para desvendar os códigos enigmáticos que, segundo ele, indicam que o fim do mundo pode ocorrer em 2021. Olha que impactante. Eles clamando pelo Messias lá em Israel. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus.